Boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que todos os desejos, que nós trazemos em nossos corações, que a espiritualidade maior, ela possa receber esses nossos pedidos, possa anotar e possa levar, até o nosso Pai, até Jesus, para que esses pedidos possam ser abençoados, possam ser iluminados, conforme o nosso merecimento Ele possa trazer e entregar em nossas mãos. Que a nossa semana possa ser iluminada, abençoada, que as nossas famílias possam ter força, luz, que muitas bênçãos. A leitura que Jesus deixa aqui para a gente, como a palavra, o semeador. O que dá para a gente entender, O que seria a semente? A semente, ela é a palavra de Deus, Então, sendo a palavra de Deus, ela é uma palavra absoluta, ela é uma palavra imutável. Nessa palavra, nessa semente, ela contém toda a lei de amor. Então, contendo essa lei de amor, ela vai abranger não somente a religião como a ciência, mas também a filosofia e a moral. Então, sendo a semente a palavra de Deus, Jesus aqui, ele vai o quê? Caracterizar como semeador. Então, Jesus, vai ser o semeador que vai o quê? Nos trazer essa semente, essa palavra, que ela é tão abençoada, essa lei de amor, essa lei de caridade, essa lei que jamais ela vai mudar. Então, seja em qualquer parte, de qualquer canto, ela é a mesma, para todas as pessoas e para todos os povos. Então, ela o quê? Ela traz essa mensagem, de pureza, de perfeição, de bondade, E a partir do momento, que o homem passou, a ter essa compreensão, e ter essa permissão de receber essa mensagem, ele passou a receber, essa comunicação. Então, ela passou a ser o quê? Disseminada. Então, nós passamos, a receber mais essa mensagem. Então, a semente nada mais é do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, é simplesmente, nós colocarmos isso no nosso coração, para que nós nunca nos esquecemos, sempre que lembrarmos dessa parábola. A semente é a palavra de Deus e o semeador é o nosso mestre, Jesus que está conosco sempre, a nos trazer essa mensagem de boa nova. E se pensarmos, o que seria o solo? O solo nada mais é do que nós. Então, nós iremos representar essa capacidade individual de estarmos aptos ou não a receber e compreender essa mensagem, de estarmos aptos ou não a receber essa semente. Então, como estamos ou não preparados para recebermos a palavra de Deus? Para recebermos o semeador em nossa vida? Então, vai variar da nossa condição moral e intelectual. E cada um de nós, temos um tempo, temos uma evolução. Então, um está mais adiantado, outro está um pouco mais parado. Cada um de nós damos uma importância na vida, temos um propósito diferente. E também não tem nada de errado. Cada um acha o seu momento em determinado tempo da vida. O importante é que saibamos reconhecer esse momento e preparar esse solo. Porque esse solo
em algum momento ele vai precisar receber essa semente, né? Essa palavra de Deus, né? Vai precisar receber esse semeador, porque necessitamos, né, dessa palavra para que possamos aqui evoluir, para que possamos progredir, para que possamos ser melhores, melhores como indivíduos, como pessoas, né? Porque não nascemos, né? Não estamos aqui a passeio, né? Para ficarmos estagnados, parados, né? Viemos aqui com um propósito de evolução, né? De sermos irmandade, né? De nos apoiarmos, né? De unirmos. Então, esse solo, né? Ele está o quê? Em constante preparo. Né? Às vezes deixamos ele de lado, né? Não adubamos corretamente, né? Não colocamos água o suficiente. Às vezes colocamos, né, certos produtos ali que não seriam necessários, mas aí voltamos e adubamos ele corretamente, colocamos a água necessária. Às vezes alimentamos ele com um alimento que não é, né, aquele que seria o necessário, aí voltamos e alimentamos ele com a semente necessária, que é a palavra de Deus. E está tudo certo, porque Deus, né, ele tem paciência, ele sabe que ainda somos imperfeitos, né, sabe que esse mundo é muito bom, né, que chega aqui, ficamos deslumbrados, né, ficamos aqui tão extasiados, né? São tantas coisas boas que às vezes nos esquecemos, né? De tantas promessas, de tantas coisas, né? Que tínhamos em mente, programados, né? Para cumprir, que ele nem se preocupa, porque ele sabe de onde viemos e para onde teremos que ir. Então ele não tem pressa, ele sabe disso. Então, esse é o nosso solo. O nosso coração é esse solo que Jesus, como semeador, trabalha, né? Para que seja, né, ali germinado a semente das leis de Deus, essa semente da lei de amor. E uma vez que esse solo recebe essa lei de amor, e que a gente compreende, aceita, né? E começa a aplicar, a gente consegue o quê? Passá-la adiante. Então, nada melhor do que a compreensão. Porque quando a gente compreende, né, a gente tem aquele entendimento que a gente consegue viver, né, essas palavras, a gente não só fala, mas a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, a gente consegue aplicar isso na nossa família, né, com os nossos amigos. Então, as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, porque a gente, muitas das vezes, a gente muito mais fala do que faz. A gente só fica falando, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias. E quando o nosso coração está preparado, quando esse solo está bem preparado, é totalmente ao contrário. Pouco se fala, mas as nossas atitudes demonstram o nosso caráter, demonstra a nossa capacidade moral. O nosso coração, a nossa alegria, ela exprime a bondade de Deus. Então, o nosso olhar, né, a nossa redondeza ali, tudo vai exprimir amor, vai exprimir alegria. Então, às vezes, não é necessário dizer uma única palavra, porque o nosso olhar vai dizer tudo. Então, por isso é tão importante, né, a nós mesmos trabalhar esse solo. Cada um sabe o que é necessário trabalhar em si. Uns é necessário trabalhar o quê? A paciência. Outros é necessário trabalhar a fé.
Outros é necessário trabalhar o quê? Um pouco a vaidade. Outros, um pouco mais a ajuda mútua. Outros, desacelerar. Então, cada um sabe dentro de si, dentro do seu coração, o que o seu solo necessita. Qual ingrediente ele precisa. Para que na hora que a semente, for semeada, aquele solo ele esteja preparado. Para que a semente seja lançada, essa semente possa ser germinada. Aí, se pensarmos, mas a semente foi lançada e não teve tal efeito, Ou o que está acontecendo? Muitas dessas vezes, onde tem-se a condição, de lançar-se boas sementes, mas um solo, não é capaz de produzir-se boas sementes. Por quê? Porque estamos aqui nesse planeta Terra. E como estamos aqui, temos aqui várias categorias, assim como nós, de espíritos encarnados. Então, temos espíritos encarnados mais evoluídos. Como espíritos mais evoluídos estão propensos a praticar o bem. E essa prática do bem o quê? Envolve a caridade, a fraternidade, o amor, a benevolência. E assim como tem, os espíritos, mais evoluídos, também temos a companhia de espíritos aqui, atrasados. E esses espíritos atrasados ainda não estão preparados ou desconhecem o que é o bem. E ainda se comprazem de alguma maneira de fazer o mal. Esse mal nada mais é do que orgulho, vaidade. Então isso tudo atrasa a nossa evolução. Então é tão importante o quê? O orai e vigiai. É o que Jesus também nos recomenda, Sempre orai e vigiai. É uma coisa tão simples e que nos passam tão despercebidos. Porque o nosso dia é tão corrido, tão apertado. Problemas é o que não nos falta. E às vezes, com essas chuvas de problemas, nos esquecemos, de orar e vigiar os nossos pensamentos. E é tão importante, porque com a oração defendemos a nós, os nossos entes, as nossas famílias, os nossos amigos. Criamos um escudo, criamos um elo, uma ligação, um vínculo com Deus, com toda a espiritualidade. Então essa conexão que nos fortalece, que nos ilumina, que nos dá ânimo, que nos dá força para vencermos. Porque essa é a maior importância da vida. Primeiro, amar a Deus, amar ao nosso próximo, amar a nós, termos saúde, termos fé e força para vencermos. Porque a facilidade não teremos aqui. Se Jesus não as teve, como nós iremos ter? Então estamos aqui para cumprirmos com os nossos desígnios, para cumprirmos com as nossas tarefas, com os nossos deveres, para evoluirmos, para sermos melhores, para alavancarmos. Então não viemos aqui para ficarmos de braços cruzados ou simplesmente para desfrutarmos de tudo que esse planeta oferece, que são as coisas efêmeras, passageiras. Então, aproveitar, sim, mas não somente viver disso, dessas coisas materiais, as quais ficarão aqui. Então, dar importância
primeiramente aquilo ao que o nosso coração irá levar a Deus. Então, levar tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio é bom, é saudável e faz bem. Mas o que passa do equilíbrio já causa o que? Transtorno, ansiedade, angústia. E já não faz muito bem. E quando fala, que aquelas sementes que ficaram à beira do caminho, o que seriam, essas sementes que ficaram à beira do caminho? São aquelas mentes, áridas, endurecidas. São aquelas mentes que ainda não estão preparadas, para receber a palavra de Deus. Elas ainda não estão aptas, ou simplesmente não querem, por um motivo ou por outro. Não se sentem preparadas, acham que naquele momento não tem nenhuma importância, que não irão precisar dessas palavras. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas em algum momento essa hora vai chegar e essas pessoas irão procurar essas palavras. Então é simplesmente deixar que essa beira do caminho, a hora que for o momento dela, ela mesma irá procurar. É o que a gente sempre fala. Ou vem por amor, ou vem pela dor, ou vem espiritual. Mas a hora sempre chega. E Deus não tem pressa. Ele sabe a hora de todas as coisas. Porque não adianta querer colher um fruto se não está na hora. Aquele fruto não terá um sabor doce, suave, leve. Aquele fruto irá o quê? Apertar a boca. Irá ter um sabor amargo. Não conseguiremos o quê? Saboreá-lo, degustá-lo de forma correta. Então, às vezes, essas pessoas que estão à beira do caminho, com esse coração endurecido, não irá conseguir absorver da forma correta essas palavras de Deus. E dessa forma poderá o quê? Deturpá-las. Interpretá-las de forma errada. Então é melhor que as deixe e espere o momento certo e adequado, para que elas possam receber da maneira correta, no momento certo. Mas se pararmos para pensarmos, vieram os pássaros e as comeram. O que seriam esses pássaros, Jesus sugere que esses pássaros, eles representam o quê? Os espíritos malfazejos. Esses espíritos o quê? Que ainda se comprazem em simplesmente em desfazer os ensinamentos que ele deixou aqui para nós. Só que existe aquele solo, que está preparado, aquele solo que está o quê? Corretamente ali preparadinho, com os insumos certos, onde a semente caiu e germinou. Então os pássaros ali não conseguem penetrar e tirar aquela semente. Então aquela palavra de Deus, ele não consegue tirar. Mas aonde a semente caiu e está pela superfície, o pássaro vem e bica aquela semente. Então são aquelas pessoas onde a palavra veio e está simplesmente na superfície. Simplesmente o quê? Na boca. Então esses espíritos se comprazem e simplesmente o quê? Dissipa esses ensinamentos. Então é como se esvaísse essas palavras de Deus. E as pessoas simplesmente se esquecem. É como se nada tivesse aprendido. Se nada de importante ali tivesse absorvido. Então é onde
o orai e o vigiai é tão importante para que essa semente ela possa o quê? Germinar, ter um efeito, ficar aqui ó, no nosso coração, guardado. E não simplesmente a gente ouvir e ficar, como se estivesse pairando ao ar. E ela não fixasse no nosso coração, e não tivesse uma morada, não tivesse um efeito, não fizesse parte da nossa vida. Que a gente não pudesse levar isso para a nossa família, para os nossos entes, para que aquilo não fizesse parte das nossas atitudes, do nosso dia a dia, para que aquilo não nos modificasse internamente, que não nos fizesse pessoas melhores. Quando eu digo pessoas melhores, não é para os outros, pessoas melhores para nós mesmos, para que nós pudéssemos olhar no espelho e pensar assim: eu sou melhor que ontem. E amanhã eu espero ser melhor que hoje. Quando a gente levar o nosso coração até a Deus, a gente sentir orgulho. E saber também que Deus sente orgulho da gente. Que por mais defeitos, que por mais que a gente necessite melhorar, mas que a gente está se esforçando. Que há uma verdade no nosso coração, que há uma sinceridade, que não há mentiras. Isso é tão bom quando a gente carrega a nossa verdade, a nossa sinceridade conosco, que Deus pode olhar para o nosso coração e enxergar ali aquela sinceridade, aquela verdade, que você não tem o que se envergonhar, que você não tem que mentir. Isso é tão bom, porque não tem como mentir para o nosso Pai. Ele que nos criou, Ele que nos deu a vida. Olha que bom de colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e termos o que é essa compreensão. De sabermos que estamos sendo melhores para nós e para com Ele. Então isso é muito gratificante, de sermos gratos. Gratos à vida que Ele nos concede a cada dia, de sermos pessoas melhores. E também melhores as pessoas que estão às nossas voltas. Isso é muito bom. Aí, o solo pedregoso. O solo pedregoso são aquelas pessoas que elas têm uma condição, sim, de receber a palavra de Deus. E elas até recebem essa palavra de Deus. Só que por um motivo ou por outro, na menor das dificuldades, na menor das perseguições, aquela fé, não é uma fé que possa se falar assim, é uma fé que vai até o final. Não, é uma fé rasa. A pessoa simplesmente desiste da palavra de Deus. É aquela fé de conveniência, é uma fé que convém. Eu oro a Deus, mas se a minha oração é ouvida, eu creio. Mas se Deus demora para ouvir a minha oração, eu não creio, porque Deus não me ouve, Ele não me atende, Ele não me escuta. Por que eu vou crer nesse Deus que não me ouve? Achamos que somos melhores, que Deus tem que nos ouvir no momento em que clamamos, e não no momento em que somos merecedores. Então esse é o solo pedregoso. Nas menores das dificuldades, simplesmente abandonamos a Deus. Mas mesmo assim, esse Deus bondoso e amoroso,
Ele não abandona esse solo, porque ele sabe que também vai chegar a hora em que esse solo irá precisar dessa semente. Então ele tem calma, ele tem paciência. Porque o que? Viemos desse Pai de amor e voltaremos para esse Pai de amor. Então o semeador, que é Jesus, ele está sempre o quê? Ali, pronto para trazer essa semente a nós. Nós é o quê? Que ficamos descuidados da nossa fé. Ficamos desatentos, angustiados, ansiosos, né? Ficamos assoberbados, tão cansados, que não prestamos o quê? Atenção. Porque eu falo que Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Se pararmos, né, para pensar, quando o sol nasce, né, que tem essa claridade da luz do dia, com o anoitecer, que vem o descanso, onde temos saúde, onde temos o trabalho, temos o pão de cada dia, onde as nossas famílias, né, cada um tem o seu amparo, cada um de nós temos as nossas lutas, temos os desafios, tem dias que não são fáceis, tem dias que dá vontade de colocar uma mochilinha nas costas e simplesmente ir, mas daí paramos e pensamos e vemos que não é bem assim, que temos um Pai maior que nos sustenta, que nos fortalece. Deixamos aquela mochilinha no canto e continuamos com a nossa jornada. E paramos e vemos o quanto Deus é bom, quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos guia e nos fortalece. Então está em nós esse fortalecimento de fé, esse fortalecimento de amor, esse preparo do nosso solo, né? essa preparação, né? De colocar os insumos corretos, né? Para recebermos essas palavras, essas sementes. E os espinheiros? O que significaria esses espinheiros? Eles simbolizam o quê? As condições do mundo. O mundo, ele é o quê? Ele é bom, ele é ótimo. Tanta coisa boa tem no mundo. Nossa, que isso? Se tivéssemos só as oportunidades de desfrutarmos, quanta coisa teríamos para fazer? Praia, né, cachoeira, lugares bons para visitar. Então, esses espinheiros seriam as coisas mundanas, né? Então, é um solo potencialmente fértil, mas que em vez de germinar a palavra de Deus, simplesmente dá lugar aos espinhos, né? Então, ele sufoca a semente, né? Sufoca a palavra de Deus, né? Que seriam aquelas pessoas, né, que teriam as condições, né, para propagar, para levar a palavra de Deus, mas que por uma ou outra condição, né, moral, elas preferem simplesmente vivenciar as coisas efêmeras desse mundo, as coisas materiais, as coisas mundanas. Então elas deixam que esses espinheiros venham e sufocam essas palavras de Deus na vida delas. Porque acham que Que a vida é uma só, que só se vive uma vez. E não é bem assim. Não se vive só uma vez. Temos várias vidas. Estamos aqui para apenas um resgate de uma das nossas vidas. Para o resgate de muito dos nossos débitos. Então seria muito, né,
muita ignorância nossa, se pensarmos, né, que só se vive uma vez. Não é uma vez. É uma das bênçãos de Deus na nossa vida. Termos essa oportunidade de reencarnarmos, né, de estarmos aqui, de quitarmos os nossos débitos, né, de resgatarmos, de evoluirmos, de melhorarmos como pessoas, como espíritos. Então, é aproveitarmos com sabedoria, com amor, com fé, cada dia. E vivermos cada dia como esse dia se fosse o último. Então, é viver com graça, com bondade, com amor, com muita união. Porque ninguém de nós nasceu para viver sozinho. Porque se nascêssemos para vivermos sozinhos, seríamos ilha. Cada um viveria isolado. Não viveríamos em sociedade. Não necessitaríamos de uma família para vivermos em conjuntos. Simplesmente, cada um ficaria em um canto. E assim seria. Então Deus não pregaria tanto que a união, que Ele sempre recomenda, né? Amarmos uns aos outros. Então, se pararmos para pensar, Deus não requer muita coisa de nós. Nós é que criamos o que tantos empecilhos para complicarmos as leis de amor dele. Porque achamos mais fácil complicar essas leis de amor dele para termos uma justificativa. Ai, eu não consigo porque é tão difícil cumprir com os mandamentos de Deus. As leis de Deus exigem tanto. Nossa, mas é tão mais fácil ser assim, porque Deus exige que sejamos perfeitos. Não. Deus só pede que sejamos sinceros, verdadeiros. Primeiramente, para conosco. Porque não adianta se não formos verdadeiros conosco. Não adianta mentir, primeiramente para nós mesmos. Não adianta. Então a sinceridade ela tem que partir primeiramente para conosco. Estou disposto a me melhorar, a ser melhor, a evoluir. Eu sei que não vai ser fácil, que terei que caminhar dia a dia, passos menores. Terei dias que não irei conseguir, mas o que? Eu terei que persistência, serei perseverante, terei fé. E em todos os dias eu terei Deus. É simplesmente eu colocar Deus e Jesus à frente de tudo. E tudo nos será possível. Onde Deus e Jesus é colocado à frente, que a gente não consiga realizar algo. Eu nunca tenho ouvido falar que onde Deus e Jesus esteja, que algo não tenha sido conseguido ser feito. Enfim, seria a terra boa. A terra boa é o solo fértil. É o solo cuja semente irá produzir bons frutos. Então, ali onde a semente irá ser o quê? Jogada. Então, essa semente irá germinar. E ali, bons frutos será colhido. Colhido com boa vontade, né? Com a fé, com a esperança. Cada um no seu tempo. Cada um ao seu passo. Cada um conforme a sua escala evolutiva. Cada um de nós temos um grau intelectual e moral. E Deus conhece isso em nós. Então Ele não exige de nós essa perfeição imediata.
Ele pede que somente possamos ir até Ele. E depois, né, que já estivermos até Ele, Ele fará de nós esse ser perfeito ao qual Ele busca. Então é simplesmente entregarmos o nosso coração de forma verdadeira e pura para que Ele possa trabalhar nesse solo, nessa terra boa, para que Ele possa terminar de colocar esses insumos, para que possa germinar essa semente, para que Jesus, o semeador, faça de nós o quê? Um instrumento de amor, um instrumento de paz, um instrumento de verdade, um instrumento de bondade, de caridade, um instrumento em que nós mesmos venhamos a ter orgulho de nós como espíritos. Então que possamos o quê? Trabalharmos em nós com toda a sinceridade do nosso coração, né? Deixar que essa semente, que essa palavra fecunde nosso coração e que possamos deixar, né, que o semeador, que Jesus trabalhe nesse solo, que é o nosso coração. E que fique assim essa palavra de hoje, né, para que a gente possa refletir durante a nossa semana, que Jesus possa trabalhar na nossa vida, na nossa família, com todos os nossos entes, para que não nos falte fé, para que não nos falte força e coragem, para que a gente possa vencer, né, os nossos desígnios.